Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita da história, mais especificamente para os alunos do sexto ano. E esse título eu acho muito legal porque esse título ele fala muito sobre o trabalho do historiador, né? O historiador como um detetive do passado, ou seja, tal qual um detetive, ele investiga, ele busca pistas, interpreta essas pistas para a explicação sobre um determinado evento. Então, basicamente, é isso que o historiador faz. Ele é um investigador do passado. E como é que se dá essa investigação? Basicamente, ela se dá inicialmente em cima de dois conceitos que a gente vê, né? Dois fenômenos sociais que a gente vê, que é chamadas mudanças e permanências. Então, quando eu falo de mudança em uma sociedade, eu estou falando daquelas transformações que ocorrem ao longo do tempo. E podem ser em várias esferas da sociedade, né? Na arquitetura, na moda, na política. Algumas mudanças ocorrem com uma velocidade maior, outras velocidades com velocidade menor. Então, por exemplo, a religião ela muda com uma velocidade menor. A moda muda com uma velocidade maior, tá bom? Mas, para além das mudanças, também existem permanências, né? Então, existem aspectos da sociedade em que eles, ao longo do tempo, não sofrem grandes mudanças, né? Há permanências muito maiores do que as mudanças. Então, quando a gente compara essas duas fotos aqui, propositalmente, eu não estou dizendo de onde elas são, nem de qual época elas são, a gente consegue chegar a algumas conclusões bastante simples, né? Eu vou só enumerar algumas. Então, a gente vê, por exemplo, a disposição dos alunos em sala de aula, né? Todos sentados em duplas, em carteiras viradas para frente, né? Todos em uma fileira. Aquele modelo de escola industrial. Professora lá atrás, todos uniformizados, né? Com posturas, em geral, um pouco mais sérias. A gente vê que na foto de baixo, a gente já vê um ambiente em que a tecnologia faz toda a diferença. Né? Os alunos, quase todos eles estão com computador. Mas o que a gente vê em termos de permanência, né? A gente vê lá era uma professora, aqui é um professor, ele já está vestido de uma forma mais informal, né? Os alunos estão sozinhos, fazendo os seus trabalhos. Então, essas mudanças, pessoal, elas dizem respeito como, ao longo do tempo, a própria noção de escola ela mudou, né? Como o aprendizado mudou. A permanência é que nós continuamos acreditando que é importante mandar as nossas crianças para a escola. Mas agora, o jeito de ensinar de 100 anos atrás, se comparado a hoje, já mudou muita coisa. Então, é isso que o historiador faz. Ele investiga para tentar explicar essas mudanças ou essas permanências. Para isso, ele vai investigar o que nós chamamos de fato histórico, né? É um acontecimento pontual. Ele tem um espaço específico, ele ocorre em um lugar e ocorre em um determinado espaço de tempo. Exemplo, eu vou estudar a relação dos trabalhadores com a tecnologia. Por exemplo, em São Paulo, numa fábrica, entre os anos de 1900 e 1920. Tá bom? Esse é o meu fato histórico. Eu construo enquanto historiador. Eu olho para ele e vou buscar um conjunto de perguntas que eu mesmo vou formular com a tentativa de responder, de explicar um pouco como era ser um trabalhador em São Paulo do início do século XX. Mas para eu explicar esse fato histórico, né, que ele é pontual, que eu construo ele, eu tenho que ter em mente que todo fato histórico, pessoal, ele está inserido em um processo histórico. O processo é um conjunto de fatos, eles estão relacionados, eles estão encadeados. E eles fazem sentido dentro de um determinado contexto histórico. Então, só vou conseguir entender, por exemplo, a vida dos trabalhadores numa fábrica de São Paulo do início do século XXI, se eu entender como é que é São Paulo no início do século XX, perdão, e como é a industrialização do Brasil nesse período. Sem isso, eu não consigo explicar. Quando eu olho para esse contexto histórico, eu consigo incluir mudanças e permanências e explicar um fato histórico específico. Então, a imagem legal da gente fazer é o seguinte: o fato histórico ele é uma peça do quebra-cabeça. Ele tem sentido, ele tem a sua função, mas eu só consigo ver qual é a função dessa peça
com a importância dela se eu montar todo o quebra-cabeça. O quebra-cabeça, pessoal, é o processo histórico. Fato histórico é uma peça. Processo histórico é um quebra-cabeça. Uma vez que eu monto todo o quebra-cabeça, eu consigo ver a relação entre as cores, entre os objetos, entre as mensagens sendo passadas pelos desenhos, etc. É assim quando a gente estuda a história. Então, se eu fosse fazer uma comparação entre fato histórico e processo, eu diria o seguinte: um fato histórico ele é a relação de um homem em um determinado momento com um determinado tipo de tecnologia, né? Da Idade da Pedra à Era do Computador. Processo histórico, pessoal, é toda a relação ao longo do tempo entre homem e tecnologia. Então, reparem, eu só vou conseguir entender como o homem chegou no computador hoje se eu entender como ele se relaciona com a tecnologia desde há muito tempo atrás, dependendo das perguntas que eu quero responder. É claro que a charge ela é feita de uma forma humorada, mas ela acaba explicando a evolução, ao invés da evolução humana, como o autor propõe, a evolução da nossa relação com a tecnologia, ou seja, um processo histórico. Tudo bem? E, para explicar um processo histórico, eu preciso entender quem são os sujeitos que fazem a história. O início do século XIX, pessoal, o início do século XX, as narrativas históricas, os livros de história, eles só se debruçavam sobre os grandes personagens, reis, rainhas, heróis, guerreiros, santos, etc. Como se toda a história do Império Romano dependesse da atuação dos Césares, ou então de um ou outro grande adversário do Império Romano. Como se as vitórias do Império Romano dependessem da inteligência somente do seu general e não da força dos seus soldados. A partir do século XX, pessoal, a história ela incorpora uma noção de sujeitos históricos muito mais abrangente, né? Que inclui as pessoas da camada de cima, mas também nas camadas de baixo, dos dirigentes e dirigidos. Então, quando falamos de sujeitos históricos, estamos falando de um conjunto de indivíduos que agem em um determinado contexto histórico. Exemplo, aqueles sujeitos que trabalham na fábrica de São Paulo, que eu dei o exemplo agora há pouco. Eles são sujeitos históricos. Eu preciso ver o que eles estão fazendo para poder entender o que é aquele fato histórico. E esses mesmos sujeitos, pessoal, eles modificam ou fazem de tudo para que certos aspectos da sociedade permaneçam, né? Então, os trabalhadores lutaram para que houvesse uma melhor condição de trabalho para eles. Por exemplo, na Inglaterra do século XIX, eles são atores, eles são sujeitos históricos, eles são protagonistas. Aqui eu coloquei duas fotos, novamente para a gente comparar. Acima a gente vê o nosso arquiteto Oscar Niemeyer, né? Atrás dele o Museu do Olho, que fica em Curitiba, capital do Paraná. Abaixo a gente vê uma foto clássica de trabalhadores em Nova York no início do século XX. Em um livro de história do século XIX, a gente leria o seguinte: Oscar Niemeyer construiu o Museu do Olho em Curitiba. Em um livro de história do século XX, a gente diria: Oscar Niemeyer projetou, trabalhadores construíram. Esses sujeitos aí que a gente vê nessa foto aí clássica, eles estão não sei quantos andares aí acima do chão, uma foto assustadora. Mas esses são os sujeitos que, de fato, construíram esse prédio aí. Não foi o arquiteto, né? Então, é sempre muito importante a gente olhar esses sujeitos históricos. Para a gente também entender como é que funciona e como é que se faz a história, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é o seguinte: o historiador ele tem limites para a sua atuação. Ele não pode escrever um livro em que ele não consiga comprovar todas as suas afirmações, né? Ao contrário de um escritor, o historiador ele não tem liberdade, ele não pode escrever o que ele quiser. Ele tem um compromisso com a verdade, ainda que ele não consiga responder todas as perguntas. Exemplo, a gente ainda não tem todas as respostas sobre a ocupação dos seres humanos na América. Algumas a gente tem, outras a gente não tem,
Hoje, nossas respostas estão muito mais sofisticadas do que estavam há 100 anos atrás, certamente estarão melhor daqui a 100 anos, tá bom? Há um próprio desenvolvimento da história enquanto disciplina que ela vai acumulando conhecimento, né? E se tornando mais sofisticada. E para isso, eu, historiador, preciso usar fontes históricas, né? Que são as pistas que os detetives usam, que são os vestígios que os seres humanos deixam da sua presença. Seja o Coliseu em Roma, que me fala sobre a arquitetura romana, sejam as moedas do Brasil na década de 1980. Tudo isso me transmite um conjunto de informações. E cabe ao historiador interpretar essas fontes históricas para fornecer respostas sobre os fatos históricos, sobre os processos que atuam sobre os indivíduos que estão dentro daquele fato histórico. As fontes podem ser basicamente classificadas em 2 tipos: fontes materiais e fontes imateriais. Então, um documento, voltando aqui, fontes podem ser materiais e imateriais. Então, a fonte material, ela é uma fonte concreta, né? Que a gente consegue pegar, ela é palpável. Seja a construção, por exemplo, do Coliseu em Roma, né? Ou uma moeda, ou uma fotografia. Tudo isso é material porque está no campo físico, eu consigo pegar e daí eu consigo extrair um conjunto de informações. Em contrapartida, há também as fontes históricas imateriais. Elas nascem no campo das ideias, ainda que elas se materializem. Então, por exemplo, uma festa, né, a festa do carnaval, ou uma festa religiosa, ela tem um significado abstrato, ou seja, está no campo das ideias dos indivíduos. Mas ainda que elas se convertam, né, em procissão, em roupas, ou em danças, como a gente vê, né, nos idiomas que nós falamos, nos mitos religiosos que a gente utiliza para explicar a criação do mundo, por exemplo, todo esse conjunto de criações humanas nos servem para explicar como o ser humano vivia no passado. E para a gente concluir, é importante que a gente saiba o seguinte, pessoal, que quando a gente vai examinar um fato histórico, a gente tem que entender que existem diferentes pontos de vista para esse relato. O acontecimento em si ele é um só, mas como os diversos grupos envolvidos nesse fato interpretam ele, pode ser diferente, né? É sempre importante a gente dizer isso. Tal grupo achava isso, tal grupo achava aquilo, mas o que aconteceu foi isso aqui. Isso aqui foi o que aconteceu. Isso aqui foi o que tal grupo interpretou o que aconteceu. Exemplo, a colonização do Brasil talvez possa ter parecido, né, para os portugueses, algo heróico, né? Eles vieram do outro lado do oceano, se aventuraram no mar, descobriram, encontraram, colonizaram, etc. Pode parecer heróico, como os portugueses pintaram esse heroísmo durante muito tempo, né? Para eles. Só que quando a gente examina essa mesma história da colonização vista por parte dos indígenas, né, o relato ele vai ser um pouco diferente. É a colonização? É a chegada? É. Mas para os indígenas ela pode representar a escravidão, né, a necessidade da fuga das suas terras, a perda da sua identidade cultural. Tudo isso é igualmente verdadeiro sobre exatamente o mesmo fato, a colonização do Brasil. E eu ainda posso adicionar, né, um terceiro grande grupo, que são os dos seres humanos que vieram para cá em condição de escravos, né, que foram arrancados da sua família, da sua comunidade, vieram para cá trabalhar em péssimas condições e a maioria morreu nisso. Então, repare, nós continuamos falando do mesmo fato histórico, mas os diferentes grupos têm diferentes interpretações. O historiador ele tem que mostrar isso. Ele tem que dizer, ó, aconteceu desse jeito, mas o grupo A ou o grupo B interpretou de tal ou de qual forma. Tá bom? Com isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre a escrita da história e como o historiador se parece bastante com um detetive.